Salve rapaziada, Bebê aqui, trazendo pra vocês mais um fucking vídeo. Dessa vez essa reação análise aí de uma batalha que, pô, interessante. Eu contra o gurizinho, de vez em quando eu gosto de analisar minhas batalhas, uma rapaziada também pediu. Vamos ver isso aqui, mano. Acho que eu, mais do que ninguém, posso falar isso, né? Como é que foi a minha percepção na hora, o que que eu pensei, o que que eu errei, o que que eu acertei. Mas vamos reassistir. Eu vi ela bem corrido assim, ontem. Que eu tava no Na Rosa quando ela foi postada e eu vi bem corrido assim, um pouquinho antes de começar a batalha. Então eu vou ver de novo agora com atenção. E eu só vi os primeiros rounds, o terceiro eu não cheguei a ver ainda. Mas eu sei que eu dei uma bugada lá em algum momento, enfim, vamos reagir isso aqui. Guri versus Baweb, cobrou a diz. 3, 2, 1. Grande irmão, hey. Pisa nesse mesmo Grande chão. irmão foi mais. Olha e deixa que estar dentro do olhar é mó satisfação. Por isso agora eu não vim pra passar um sermão. Eu vim pra ser irmão e te estender a mão. Vi você fazendo rir é que te deixei sem reação. Vim aqui fazer na frente pra ver se você entende que isso aqui é de verdade. Não é um cara que tá fingindo que com um microfone tem intimidade. É porque eu já nasci fazendo, cê não entendeu? Isso que eu viso, mano, só de nascer e saber chegar vivo aos 20 já era improviso. Por isso mesmo hoje em dia eu me sinto mais vivo do que nunca. E por isso mesmo, mano, você é que vai ficar com terra na nuca. Porque eu vim lá da terra do nunca. Cê não entendeu que cê curte calombra. Os meus pivetes chamam pra ter pão, pois eles desconfiam até da própria sombra. Porra. Demorou. Tá que bom, tá que bom. Cara, é muito louco, né? Meu raciocínio foi exatamente o mesmo agora. O que eu responderia? Eu iria pro lado do Peter Pan. O problema nunca foi ser um Peter Pan. Cê entende aqui no caminho. É os caras que não querem envelhecer e cair de nariz no pau da fininho. Sabe agora o que eu tô te falando? Porque o rap agora sobressai. É o guri. O Peter Pan muito drogado. Cê olhou pro céu, Lucy in the Sky. Tá cantando muito mais que pode. Você sabe agora na bazuca. Como disse você, Aí, Peter Pan. lembrei só depois da reação. Tu nunca fez freestyle. Tu nunca vai ganhar do Baweb. Tu nunca fez nada pelo rap. Só sabe falar da internet. Tá suave do que a gente fez. Realmente eu fiz tua reação. Pois você foi um dos poucos caras aqui na base. Teve muito culhão de atacar o falso pastor. Que um dia fez improvisação. Enquanto 99% dos MC tá calado. É tudo vacilão. Sabe? Vem, não, põe aí. Tem que atacar mesmo. Tá aqui o Krauk mesmo, foda-se. Pau no cu dele. E é por isso, meu mano, que o rap se sobressai. Minha base é igual Falcão e hoje essa cobra cai. Tá suave porque eu fiz, não é cadeia alimentar. Tá cheio de cobra espalhada, doida pra enforcar. No final das contas você toma pavoro. O rap é meu tesouro. Pra cada cobra com veneno, o Baweb tranquilo com a base de soro. Mas respiro e paro, voltando do jeito que eu posso. Muito antes daquele que falou que tinha que ter pai nosso. No caso, o Krauk. Eu sempre fui MC, ele escutou o mimimi, esqueceu do do, ré, mi, fá, sol, lá, si. Porra, foi bem, hein, mano. Revendo aqui com calma. Só punch, hein? Não desperdicei linha nenhuma. Sem travada, sem erros. Tá bom. Mas você ataca o cara em batalha ou quando faz vídeo na internet. Acha que é foda, acha que é sujeito homem, mas no máximo é pivete. Por isso que você vai cair. Culhão é o que teve o guri fazendo mimimi. Se você faz vídeo, ele faz vídeo. Vocês são influencer, nós é MC. Foi uma resposta boa, mano. Como um bom MC, ele conseguiu deturpar a narrativa, mas perfeito, tá certo. Esperto. Interessante. Boa. É terceiro. Você tá batalhando com um oponente que também é o seu irmão. Se eu pedir pra tirar o meu rosto, infelizmente você exclui seu canal. Eita, Foi boa. Terceiro, claramente terceiro. Terceiro. O Guri joga muito bem o jogo. Foi mal. Meus jurados em 3, 2, 1. Terceiro round na casa, certo? Quem começa? Quando a gente começa a perceber, a gente começa a mudar os valores. Começa a mudar o comportamento. Eu acho que é isso. Quem começa é Baweb. 4, 2, 2. Joga uma mão pra cima, geral. Vem geral, vem. Caralho, minha tatuagem é muito foda, né, mano? Nunca tinha visto esse ângulo, minha tatuagem. Assim, ó. Tá da hora. Vai matar ou vai morrer? Geralmente a gente não vê a perna na batalha, né? Que brisa, mano. Brisei na minha tatuagem. Ai, caralho.
Cara, tava meio escuro o vídeo da Norte, né? Não entendi. Cê falou que eu faço vídeo enquanto você vive a rua. Olha só essa virtude. Só uma pergunta, guri, por que cê não fez igual o Dom L? Mas você lançou sua música no YouTube? Qual que é o sentido? Cê também quer o alcance. E é por isso que o Baweb sobressai. Se a internet não fosse importante igual você disse, todo dia no Store não tinha número Spotify. Mas tem, que essa é a realidade de hoje em dia, infelizmente, mano, por isso que é minha verdade. Eu faço música e põe na internet, pra eles saem da internet, vim aqui ouvir minha música, é verdade. Por isso que quando eles chegam, eles me escutam. Cê não entendeu? Por isso que sua casa cai. Conexão real é olho olhando no olho, é conexão de Deus, não o Wi-Fi da sua igreja, vai. Ele trocou. Era do Wi-Fi da igreja, vai. Você trocou por isso, você se sobressai. Minha internet não atingiu a lua. Fui escutado na internet, pois negligenciaram eu na rua. Na rua, e a rima é ótima, mas infelizmente agora foi de uma forma exótica. Minha mente é caótica. Aqui eu acho que eu troquei, né? Falei Libra depois. Então eu tenho fibra ótica. Ótica. Na hora que ele falou ótica, era pra eu ter falado Braille, né? Acho que eu falei Libra, né? Confundi, mano. Braille é de deficiente visual. E nunca que teve fibra. É só pelo olhar, como é que você inclui libras? Eu não entendi aqui nesse mas deu pra... Então sua música não é pra Vale nem pro Olinho. É pra Vale, é pro Olinho, é pra vários, não é para você, porque minha música não é pra cabaço. Você olho no olho e te intimido dessa forma. Com a Vale não tem libras, ela me vem dar um abraço. Da hora que eu trabalho com os fatos. Primeiro eu sou cabaço, depois irmão, porque cê tem dois papos. Ou seja, eu fico puto, abraço não é nada. Cê nunca ouviu falar lá do Brutus? Do Brutus, mas a Olivia Palito na frente não entende que hoje a casa cai. Porque meu esse terceiro round ficou um pouco chato, mano. Que eu tô comendo espinafre e me tornei papai. Então cê vai daqui pra outro curtou, lugar, fez perto. depois você só traga, porque a sua mente, guri é quem te estraga. Se papo é a internet, eu tô matando esse pivete, cê vai voltar pra sua casa com o pé na sua banda larga. Esse terceiro não foi bom. Ele ganhou, mas não foi bom. O terceiro foi ruim. Na minha análise aqui. Cara, o terceiro... Vamos lá, primeiro analisar. Muito legal rimar com o guri. Teve muita gente que falou assim, pô, vamos ver se na Norte vai ser tudo isso, né? Você ganhou sei lá quantas batalhas. Você tá 40 vezes invicto. Na verdade, eu já tinha perdido a minha invencibilidade um dia antes, mano. Né, na Batalha do Tucuruvi. Então não foi na Norte que eu perdi isso, né? Senão era mais argumento pros haters, né? No caso, fazia tempo realmente que eu não perdia na primeira fase. Muito tempo que eu não perdia na primeira fase. Aí antes que alguém fale, mas é porque você foi numa Big Four, né? Sempre que você vai em Big Four, você perde a primeira fase. Cara, não é verdade. A última vez que eu rimei na Leste, eu perdi na Semi. Na Aldeia, de fato, a última vez que eu rimei, eu perdi na primeira fase. No Ana Rosa eu não rimo porque eu organizo. Mas na Norte, com exceção dessa vez com o guri, a última vez que eu perdi na semifinal também, né? Eu tirei o Croy, que é o segundo maior campeão. Tirei o Japa, né? Tetracampeão estadual. E aí perdi pro Tubarão, que estava simplesmente um satanás naquele dia. E perdi e caí atirando. E ele ganhou a edição. E aqui, mesma coisa. Eu perdi pro guri e ele ganhou a edição. Então, eu não tô totalmente mal. Eu tô perdendo pelo menos pro campeão, né? Uma coisa seria se eu perdesse pra alguém que não foi tão bem na chave, né? Aí eu acho que o MC ele tem que fazer uma autocrítica melhor. Tipo, putz, mano, perdi pra um cara aqui que nem foi tão bem na segunda fase, que nem rimou tão bem contra mim. Tenho que melhorar. Aqui, cara, eu acho que o que eu podia entregar de nível bom, eu entreguei. O terceiro round é a parte, eu já vou explicar, mas eu achei que eu rimei bem, cara. Analisando de verdade mesmo, eu senti que eu rimei bem. Aconteceu um efeito curioso também, a plateia gritou um pouquinho. Eu acho que, talvez pelo fato de como o guri começou o ataque, né? Ele teve uma espécie de, digamos assim, não hombridade, não acho que ele pegou leve nem nada do tipo, mas ele teve um respeito pela minha pessoa no ataque dele. Bateu, atacou, mas teve um respeito. E isso fez a plateia talvez ficar mais atenta, né? Eu acho que se ele tivesse vindo com uma outra pegada, talvez a plateia não ficasse tão receptiva. Não sei, né? Se bem que esse dia na Norte tava bem legal, mano. Eu acabei indo embora um pouco antes, mas do que eu vi ali,
Foi bem legal, o pessoal tava tendo bastante vibe. Eu acho que deu uma aquecida também por causa da clandestina, que teve uns dias antes, o pessoal tava mais atento. Eu pelo menos tive essa percepção. No terceiro eu acho que isso caiu um pouco, mas nos dois primeiros, né, ainda mais porque entrou em temáticas relativamente polêmicas, né, que eu já vou falar sobre. Mas eu achei que eu fui bem, cara. Eu achei que eu fui bem. E... Cara, o Guri fez um ataque ali, né? Ele fala não sei o que. Primeiro ele já me trata com um certo respeito ali, né? Ele fala irmão, não sei o que. Nananã. Aí ele fala da música dele, que eu reagi, né? O Mimimi. Que inclusive tem comentário do Guri na minha música. Eu troquei ideia. Na minha música não, no meu vídeo. Eu troquei ideia com ele no WhatsApp. Então a gente teve uma certa ideia em relação a isso. Então não é um mistério. Tipo, não é como se eu tivesse reagido ao som do Guri. E o primeiro momento que a gente teve um contato pós isso fosse nessa batalha. Mas aí que tá a mágica do MC. Ele tem que transmitir essa impressão, né? Ele tem que transmitir a ideia de que tem algo pra ser dito. E tá tudo certo, né? É igual a... Por exemplo, eu tava falando até com a Luada esses dias, né? Que, por exemplo, tem uma rapaziada que ainda tá me perguntando, tipo, Norte, não sei o que, nanana. Tipo, eu já troquei ideias com a Luada. E eu e ele, a gente sabe que a gente trocou ideia. Mas o público não vai saber. Então sempre que alguém pergunta alguma coisa publicamente, acaba que vai ser condicionado ao que vocês viram publicamente, não ao que eu fiz em particular, né? Então, deu pra pegar a visão? Então no caso, eu e o Guri, ele comentou na minha música, eu troquei uma ideia com ele breve no WhatsApp, vi ele pessoalmente em outros momentos e outros dias, já tinha trocado ideia com ele da música dele antes de lançar a música dele, então assim, já era sabido que ele ia fazer a música e que eu ia reagir, e enfim. Mas é o contexto da batalha. O Guri, ele tem que criar a narrativa. É o que o MC faz. O MC cria a perspectiva ali pra gente ficar debatendo em volta. E o que pega aqui? Ele fez o ataque, aí ele falou da música, né? Que eu fiz a reação e tal. E aí eu guardei essa ideia, né? Falei, tá, da reação, vamos pro lado depois lá da música dele. Aí eu vou ver o que eu vou falar na hora. Meu cérebro foi exatamente isso. Tipo, tá, reação, a música dele, vou deixar de canto. Daqui a pouco eu penso nisso, porque dá pra falar muita coisa. Vamos concentrar no que ele tá falando agora e vamos ver se dá pra extrair alguma coisa de imediato. E aí deu certo. Ele foi falando uns outros bagulho ali e tal, deu uma enroladinha, pum, e aí terminou falando de Peter Pan. Aí era tudo que eu queria. Falei, puta, mano, era o que eu precisava. Sempre que você fala alguma coisa que dá pra você extrapolar pra criatividade, e não um assunto direto, é a melhor coisa pra começar o round. Por quê? Porque na hora que ele falou o bagulho do mimimi da reação, eu deixei de canto, mas não esqueci, tava aqui. Só esperando um assunto pra eu poder falar uma coisa mais legal. Na hora que ele falou Peter Pan, na hora eu já pensei 1 milhão de coisas, falei, vou começar falando de Peter Pan, que é um gancho, né? Eu já vou estar meio que respondendo de imediato o que ele puxou, não um gancho, mas vou estar respondendo de imediato o que ele acabou de falar, que tá fresco na memória do público, que é o Peter Pan. Vou construindo em cima disso, e aí quando eu terminar de construir tudo que dá do assunto Peter Pan, eu trago de volta a ideia da reação. Foi exatamente o que eu fiz. E óbvio, eu não tô falando isso aqui agora como se eu estivesse justificando algo que eu fiz na cagada. Tipo, não, eu literalmente pensei isso. Pra mim, inclusive, é a melhor estratégia em 90 segundos. Você vai guardando tudo que o cara falou, só que aí você faz de trás pra frente. Então se o cara falou janela, ventilador e minhoca, nessa ordem. Janela, ventilador, minhoca. Você vai começar falando minhoca, ventilador, janela. Você vai de trás pra frente. Você vai dar a resposta que tá mais fria ali. Mais fria não, mais fresca na mente do público. Aí você vai trazer a anterior, eles vão lembrar. E aí, pra fechar, você fala do que o cara falou no começo. Aí o público fica até impressionado. Fala, caralho, aquele bagulho, tá ligado? Então a melhor estratégia é sempre você espelhar o round do cara. E aí dá pra você ainda colocar mais coisa nisso. Colocar mais ideia, extrapolar, distorcer, porque eu também distorci. O MC, uma coisa que o pessoal não entende, que o MC, a habilidade dele é a comunicação, que envolve manipular a narrativa, distorcer a narrativa, convencer, estar certo, estar errado, mentir, falar a verdade, tudo isso faz parte da comunicação. Então, quando o Guri fala da reação, em nenhum momento ele cita o Krauk. Eu escolhi esse caminho porque eu sei que era um caminho que ia dar certo, ia dar possibilidades para eu gerar mais assunto em volta disso e dar mais punch em volta dele. Porque se eu ficasse só no âmbito tipo de reagir, não sei o que, é uma coisa que já eu escuto muito. Então eu foquei no ataque dele, na diss dele, né? Inclusive eu vacilei porque dava para ter feito mais coisa. Então quando eu falo do Peter Pan, né, do pó dar sininho, basicamente, né,
A analogia aí a drogas, né? Os caras que não quer crescer e continuam usando droga, né? O Peter Pan, ele não envelhece, né? Então, isso aí é uma brincadeirinha aí no sentido de, tipo assim, tem gente que também não quer envelhecer, que fica ali cheirando, né? Um exemplo. Pode ser qualquer outra droga, mas quer ficar vivendo uma vida, digamos assim, de adolescente, né? Óbvio, não tô dizendo que adolescente usa cocaína, mas vive uma vida mais, tipo, sou novão, vou fazer loucura, não sei o que, tá ligado? Então foi essa ideia. A do Lucy in the Sky, pra quem não sabe, tem aquela música lá, que deixa eu pegar até a pronúncia correta, né? Porque eu não sou o melhor do mundo, né? Lucy in the Sky, isso aqui é Diamonds, né? Não sou o cara que fala do melhor jeito, pra quem não sabe é uma música dos Beatles. E eu sei da origem dessa música, o porquê que é esse título, né? Lucy, L. Sky, S. Diamonds, D. LSD. Entendeu? Isso não sou eu que estou dizendo, são os próprios Beatles. O nome da música é por causa disso. Então, existem diversas citações, analogias e referências que fazem o apontamento para o LSD. Por isso que é esse nome. E aí por isso que eu falei, né? Já tinha falado de droga, Peter Pan tá no céu, olha pro céu, Lucy in the Sky, tá ligado? Dando mais uma referência de drogas. Não acho que a plateia entendeu, eu acho que eles gritaram muito mais porque eu falei em inglês, né? Tipo, Lucy in the Sky, tipo, sabe? E entreguei no beat certinho. Não acho que a plateia sabe dessa referência de Beatles, tá ligado? Não. Acho até que alguma rapaziada pode saber, mas a grande maioria gritou pela entrega, que foi uma entrega boa, que eu entreguei certinho no beat, porque eu falei em inglês, Lucy in the Sky, né? Aí o pessoal ficou, E essa rima, inclusive, eu já usei essa rima, né? Não é como se eu tivesse decorado. Mas me veio na cabeça na hora, e eu acho que isso não tem problema, e eu não tenho vergonha de falar. Eu já falei, óbvio, não foi desse jeito que eu usei a rima, mas a ideia Lucy in the Sky veio na minha cabeça porque é uma ideia genial dos Beatles, né? Então na hora que eu falei de não sei o que, Peter Pan, Teor da Sininho, já me lembrei, LSD, eu já falei de cocaína. Vamos falar de LSD então, Lucy in the Sky, pum, falei. Nem raciocinei, só falei, tá ligado? Não é como se eu tivesse, tipo, nossa, estou super decorando, tá ligado? Então até já dizendo isso porque eu já utilizei essa frase Lucy in the Sky em outra batalha minha, né? Mas isso não muda absolutamente nada. Porque a rima é minha, eu repeti a ideia, né? Não a rima. Aí depois disso, né? Você vai fazendo volume, enrolando, blá. Aí eu lembrei do que eu tinha falado da reação, né? Do que o Guri falou da reação. E aí eu falei um bagulho que eu falei na minha reação da música do Guri, e que é o que eu penso, mano. Tá ligado? O Krauk mijou em cima da cultura que fez ele ser o que ele é hoje, tá ligado? Atacou a cultura diversas vezes e a grande parte dos MCs fica quieto. Eu entendo MCs, por exemplo, como o Basque, a Maria, o AJ, ou a própria Norte, pessoas que tiveram uma história com o Krauk, preferirem não falar, porque querem esquecer isso, mano. Não querem polêmica em volta disso. Então tá super certo, mano. Eu acho que eles nem têm que falar nada, independente se é verdade, se é mentira, se é certo ou errado. Eles querem paz, mano. Eu pelo menos vejo assim, né? Então, não é nem pra eles que eu digo, tipo, vocês ficam calados. Não. É pro resto, mano. Porque essas pessoas foram pessoas que foram enganadas, que foram manipuladas. Esperar que elas falem algo é muito doloroso, tá ligado? Tem que partir delas. Se elas quiserem falar, elas vão falar. Mas ninguém tem que obrigar elas a falar nada. Que elas sofreram um dano, uma manipulação, uma enganação. Saca? Esse meu ataque é literalmente pra todo o resto dos MCs que fingem demência, mano. Tá ligado? Que quando o Krauk tava aí, estavam lambendo as bolas do cara, e aí depois que o cara meteu o pé, os caras têm medo de que é um cara famoso, de atacar. E pra mim tem que atacar, porque é um cara que despreza a cultura. E eu tô dizendo isso porque a boa parte dos MCs ataca político, ataca terceiros que fazem um monte de ramelação. Os MCs são especialistas em fazer isso, em atacar terceiros. Mas não atacam o Krauk. Só assim, será que é porque eles não querem atacar? Cara, aí que tá. Eles querem atacar. Não tem medo. São covardes. Porque, pra mim, se você fala uma coisa no bastidor, toda hora, você tem que falar na internet. Você tem que ser homem pra sustentar. Então, a minha rima não foi nem um ataque ao Guri. Eu até falo, você é um dos poucos que tem culhão. Já que não sei o que, o pastor que fazia improvisação, 99% dos MC não fala nada, são tudo uns vacilão. E eu penso isso mesmo, mano. E o MC que não gostou disso, pode me chamar. Que nem eu falei, com exceção dos que se envolveram diretamente com a figura do Krauk, eu acho que eles não tem que falar nada mesmo não, eles têm que ter paz. Agora, os outros, mano, que sempre estiveram aí
em volta, ficam quietinhos, mano. Eu acho isso ridículo, mano. Então, essa rima ela foi mais um contraponto pro guri, porque isso também é uma estratégia de batalha, né? Você não ataca o cara indiretamente, você fala uma coisa que na verdade ele concorda, que é o que ele pensa, só que você fala tão bem feito que você tira o argumento dele. Então eu adotei essa estratégia também ali na hora. Boeb, você fez isso pra chamar atenção? Não. Eu já falo mal do Krauk aqui no meu canal faz tempo. É indiferente eu atacar ele numa batalha, né? Eu já ataquei ele outras vezes. Eu não gosto dele, não é segredo pra ninguém, né? Enfim. Aí depois ainda fiz por exemplo, naquela hora que eu falo das cobras e tal, porque ele foi um cara que tava ali infiltrado e muita gente não percebeu, né? Igual uma cobra ali se rastejando, destilando veneno ali, né? Aí eu falo do soro. Soro, pra quem não sabe, é quase como o antídoto para um veneno, né? Depois eu falo, respiro, faço do jeito que eu posso, não sei o que. Aquele que dizia do Pai Nosso, no caso eu disse do Krauk, porque o Krauk, né, se paga de pastor, tá mais para anticristo, por isso que eu falei daquele que fala do Pai Nosso, né? E aí depois eu fechei falando do... Fiz uma brincadeira ali em jogo de palavra, né? Porque a música do guri é mimimi, só que aí não mimimi de vitimismo, eu falei, né? Eu falei mimimi da nota, né? Ele não sei o que do mimimi, mas ele não entende o que é o do, ré, mi, fá, sol, lá, si. Quando eu falo ele, não é pro guri, é pro Krauk, né? Então é quase como do, ré, mi, fá, sol, lá, si. São notas musicais, envolvem arte, envolve também o próprio rap. É quase como, toma o mimimi, já que você desmereceu o do, ré, mi, fá, sol, lá, si, né? Então eu achei que foi 90 segundos perfeito da minha parte. Eu não desperdicei um verso. Fui bem pra caralho, mano. Fui bem pra caralho. Gostei muito desses 90 segundos. Guri respondeu muito bem. Eu não tô falando tanto sobre o guri, porque ele sabe como funciona a cabeça dele, né? 1-1, terceiro. Terceiro mesmo. Não acho que foi 2-0 pra nenhum dos dois lados. Teve um cara até que comentou no meu vídeo, eu achei que você ganhou de 2-0, pá. Não acho. Foi terceiro. No terceiro, cara, o que acontece? Cai ali num assunto meio bosta, mano. Não tinha muita argumentação. Uma coisa que aconteceu, evidentemente, estavam gritando mais pro guri no terceiro. Mas aí, eu tenho culpa de que eu não tive uma entrega tão boa. Os argumentos dos dois lados estavam fracos. E eu ainda fiz uma... Assim, os dois erraram, né? Ele trocou, né, na hora da igreja. Ele fala vai, não sei o que, igreja, Wi-Fi. Ele inverte. E eu também erro, né? Eu falo Libras. Era pra eu ter falado Braille, né? Até porque o cego não vai ver as Libras, né? Libras é pra surdo e mudo. Eu confundi na hora. É normal, você pensa no raciocínio, só que você põe a palavra errada. Só que ainda assim deu pra sair pela tangente, né? Porque quando a gente fala de inclusão, Libras não deixa de ser uma inclusão, né? No contexto do óptico, eu errei, né? Como é que a gente vai falar de olho e vai falar de Libras? Não faz sentido. Mas depois, quando eu falo sobre a inclusão, a Libras encaixa, mas aí menos, né? Então, os dois tiveram erros, só que ficou um assunto meio merda, né? Tipo... Eu falei, eu não fui pra internet, porque na internet, não sei o que, eu fui pra internet porque só lá eu fui valorizado, já que na rua eu fui negligenciado. Aí ele falou o bagulho da banda larga e tal, tipo, não foi muito bom o terceiro. Ficou meio merda o terceiro. Mas ele foi um pouco melhor, tá ligado? Foi um pouco melhor. Acho que ele teve muito mais grito do que eu, mas aí foda-se. Isso não muda absolutamente nada no quesito de quem venceu. Ele ganhou, mas foi interessante a batalha. O terceiro foi ruim, acho que caiu num assunto meio bosta. Né? Caiu num assunto meio bosta, não foi tão legal. Eu acho que se a gente tivesse continuado mais nas punch teria sido mais interessante. É que eu não construí também tão bem o meu ataque, né? Porque eu tinha que ter ido pro lado do quê? Porque ele começa a batalha me chamando de irmão, depois ele fala um negócio de cabaço, depois ele fala não sei o que, ele me elogia e me ataca, quase como o que eu fiz com a KM na aldeia. Eu tinha que ter feito isso, né? Eu tinha que ter aproveitado isso, só que eu não aproveitei tão bem. Aí ele também não respondeu tão bem, ficou uma coisa meio... Mas foi interessante. Foi uma batalha boa, gostei, né? Legal demais. Batalhão, sempre rimar com o guri é uma satisfação imensa. E o guri tá ficando chato, hein, mano? Eu ganhei dele uma vez, depois ele ganhou de mim, assim, várias vezes, mano. Vai tomar no cu, hein, guri? Filha da puta, mano. Guri é embaçado, mano. Guri é embaçado. Mas tá suave, perdi pro campeão, vambora. Boeb, você vai ser chamado pra Norte de novo? Quando os caras quiserem chamar, eles me chamam. No caso aí, o Aluado, né? Ele é o responsável por essa função. Ele sabe, ele vê meus vídeos tudo. Ele sabe que eu nunca vou pedir vaga pra ele. Quando ele quiser, ele me chama. E eu não tô brigando, nem cobrando nada, né? Mas é isso. Quando o Aluado quiser me chamar, ele me chama, entendeu? Eu também gosto de colar em outras, né? Não gosto de colar na mesma batalha toda vez. Então também não é nem como se eu quisesse rimar toda semana lá, né? Mesmo que eu pudesse rimar toda semana, também não sei se eu ia querer. Eu gosto de rimar em outras também, né? Tipo a Batalha da Santo.
pra mim atualmente é a batalha mais legal de colar. Mas é isso. Batalha da hora, foi legal reagir, analisar. Guri ganha de 2-1, super justo. Gostei do meu desempenho. E é isso. Aiba Web, fala muito, mas não ganha nenhuma Norte. Realmente, faz muito tempo que eu não consigo ganhar minha 7ª Norte. Seu trouxa, porque eu já tenho 6. Se liga, caralho. É isso, vambora. Mais um vídeo aí, tamo junto. Satisfação e é nóis.